Olá a todos, dando sequência às nossas aulas de Direito Administrativo, nós vamos falar hoje sobre contratos administrativos. Antes, porém, de nós darmos início à matéria, eu vou trazer um conceito de contratos, tá, administrativo, que diz o seguinte: o que são contratos administrativos, né? Então, no exercício da função administrativa, a administração pública estabelece diversas relações jurídicas com particulares, além de criar vínculos especiais de colaboração intergovernamental. A primeira coisa que vem nessa definição é a questão de funções administrativas. Apesar de nós já termos estudado, é sempre bom nós relembrarmos. Otto Meyer é um alemão que, na metade do século passado, ele que é teoricamente um dos criadores da saída do direito administrativo dentro da disciplina de direito constitucional, como uma disciplina autônoma, ele diz que funções administrativas, né, que a função administrativa é a atividade do Estado para realizar seus fins debaixo de uma ordem jurídica. Então ele traz aqui duas coisas que nós já aprendemos. Primeiro, os fins que nós estabelecemos para o Estado. E segundo, o Estado só realiza suas atividades mediante um ordenamento jurídico, ou seja, ele cumpre exatamente o que determina a lei. É o primeiro princípio que vocês aprenderam, que é o chamado princípio da legalidade. Só para nós relembrarmos, existiam apenas dois princípios: o chamado princípio da legalidade e o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então nós já vimos o que é um contrato, o que é uma função administrativa. Agora eu vou trazer mais duas definições para vocês e depois nós vamos comparar essas definições para que nós possamos começar a definir as nossas, entender o que é um contrato administrativo. Por uma definição clássica, eu vou pegar Eli Lopes Meireles, que traz o seguinte: ajuste que a administração pública, agindo nesta qualidade, firma com um particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesses públicos, nas condições estabelecidas pela própria administração. Eu deixei para vocês aí, no material que eu mandei, algumas coisas em azuis, algumas coisas em vermelhos, para se destacar. Então, aqui vai se destacar o chamado interesse público. Ele não apresenta para nós se o interesse público é primário ou se o interesse público é secundário. Apenas que a administração pública, ao ajustar os seus interesses, deve sempre fazê-lo através do chamado interesse público. Ele não coloca para nós aqui se ele é primário ou se ele é secundário. E não é objeto agora de nossos estudos. Tá? Nós já aprendemos anteriormente o que é um e o que é o outro. Não seria mais um objeto. E eu trago agora uma definição de uma autora que nós gostamos, uma autora que hoje é um ícone para nós, né, que é a Maria Silvia Zanelli de Pietro, que traz assim: ela define o contrato administrativo como sendo ajuste que a administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos segundo o regime jurídico de direito público. Bom, ela traz, em outras palavras, mais ou menos a mesma coisa que o Eli Lopes Meireles assim também nos apresenta. E aqui, essas duas definições que nós estamos trazendo para vocês, e tem outras tantas que vocês podem pegar, ela traz alguns elementos que nós chamamos elementos característicos dela, elementos comuns num contrato administrativo. Primeiro, é um ajuste estabelecido entre a administração pública, ou seja, sempre, em uma das partes a administração pública deve estar presente, ou no polo passivo ou no polo ativo do contrato. Tá? Então, em uma das partes a administração pública se encontra presente. Tá? Segundo, agindo na qualidade de administração pública. Por que essa ênfase agindo na qualidade de administração pública? Porque quando ela age na qualidade da administração pública, ela carrega exteriormente, ela exterioriza a nossa vontade, então ela se sobrepõe, ela tem uma superioridade
dos contratos sobre nós. Ela tem uma superioridade. O interesse público ele é superior ao interesse privado, correto? Contudo, em alguns casos, essa qualidade superior não se aplica. Por exemplo, num contrato de locação. Ela não perde as prerrogativas processuais, né? Prazos processuais, formas de pagamento através do precatório, isso ela não perde. Mas essa superioridade de alterar o contrato, né, de modificar, ela já deixa de existir especificamente nos contratos de locação, que é uma lei própria e específica. Terceiro, tá? Ela pratica essa relação com terceiros, ela pratica essa relação com particulares, seja esse particular pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então eu já tenho uma das partes da administração pública, ela tem que agir na qualidade de administração pública e ela firma um contrato com um particular. Esse particular entende-se uma pessoa física ou uma PJ, que é uma pessoa jurídica. Mas ela também tem um dos elementos característicos, tá? Que ela pode firmar um contrato com outra ente administrativo, né? E a gente pode trazer como exemplo para vocês, e para ficar mais claro, tá? O chamado consórcio administrativo, onde nós vemos em cidades pequenas muitos consórcios entre duas cidades, para o desenvolvimento de estradas, né, manutenção de estradas e tudo mais. E outros também, tantos, nós podemos exemplificar. Tá? Quinto, elementos comuns nessas definições. Tá? Submetido ao regime jurídico administrativo, ou seja, princípios e normas de direito administrativo. Então, quando nós começamos as nossas disciplinas, especificamente no direito administrativo, né, nós começamos a disciplina falando de princípios. E falamos para vocês que hoje os princípios são normatizados. Tá? Então, entendam aí normas administrativas como legislação e também como princípios, como diz a Maria Silvia Zanelli de Pietro. Tá bom? Quinto, consecução de objetivos de interesse público. Então, quando ela age na qualidade de administração pública, é uma lógica que ela só vai fazer os seus atos visando o interesse público. Isso é fundamental, isso é uma questão óbvia, isso que a gente sempre tem. Ponto. Então, nós já temos aqui uma característica linear de um contrato administrativo, tá certo? Como nós acabamos de falar com vocês, nós falamos sobre licitação, né? Nós demos vou usar um termo que não seja tão correto, mas nós demos uma pincelada para vocês sobre licitação, formas de licitação, modalidade de licitação, valores, como se aplica a licitação, licitação dispensada, dispensável, inegibilidade de licitação, comentamos um pouco sobre o estado de pandemia na qual nós vivemos, né? A medida provisória na qual foi editada para que fizesse contrato de forma direta, inclusive, como dito, com pessoas que estão negativadas pelo ente público, por nós encontrarmos num estado de calamidade. Ponto. Então, em regra, todos os contratos administrativos são precedidos de uma licitação, ou seja, para que exista um contrato, existe um processo licitatório anterior, exceto exceções, tá? Nos casos chamados contratos diretos, né? Que também são previstos em lei. Então, quando há esta previsão legal de nós contratarmos de forma direta, nós já explicamos isso de diversas maneiras para vocês, as diversas situações, né? Isso acarreta a não existência de um processo licitatório. Então, este contrato não é precedido de um processo licitatório, tá certo? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as características do contrato, tá? Eu enumerei aqui várias características para vocês, para que a gente possa ter uma noção e já começarmos a fazer a nossa conceituação, o nosso conceito de contratos administrativos. Primeiro, submissão ao direito administrativo, princípios e normas do direito público. Segundo, presença da administração em pelo menos um dos polos. Terceiro, desigualdade entre contratos administrativos. As partes se apresentam em posições diferentes. Tá? Quando eu falo em contratos privados, essa relação é o que nós chamamos de horizontalidade. Ambas
as partes A e B mantêm no contrato os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Mantém-se aqui o que nós chamamos, e vocês conhecem, como pacto sunt servanda, né? Então, quando eu falo do direito administrativo, do contrato administrativo, eu tenho uma das partes numa qualidade superior, tá? Numa posição superior. Esta relação, a gente comenta que é uma relação de verticalização. Então, uma das partes se encontra num grau superior. Por que ela se encontra num grau superior? E nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, algumas outras aulas para frente, é que ela detém algumas cláusulas que chamam-se cláusulas exorbitantes, tá? Quarta possibilidade, quarta características aqui, mutabilidade, tá? No direito privado, né, há o pacto sunt servanda, né, que proíbe, o que não permite, salvo se as partes assim concordarem, de uma delas realizar uma modificação unilateralmente. Tá? No caso do direito administrativo, por ela se encontrar numa situação superior, né, numa relação superior ao contratado, né, ela tem essa possibilidade de fazer a mutabilidade de um contrato sempre em nome do interesse público. Quinta, presença de cláusulas exorbitantes, né? O que são cláusulas exorbitantes? Poderes especiais para a administração pública modificar um contrato, readequar um contrato, né? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Revogação unilateral, alteração unilateral de um contrato, sempre em nome do chamado interesse público. E sexto, e aqui eu vou ter que fazer um pouquinho mais longo, tá? É o chamado formalismo, tá? Não tem forma livre, né? Os contratos administrativos eu não vou fazer de qualquer jeito, tá? Eu tenho que observar os requisitos intrínsecos e extrínsecos dos contratos. A forma é regra sempre ser escrita, mas há uma exceção, tá certo? Eu tomei o cuidado também de marcar para vocês em uma letra itálica, né, o que são características intrínsecas e extrínsecas de um contrato, só para vocês saberem. E há uma exceção. Essa exceção, ela consta-se lá no artigo 60, tá, no parágrafo único dele, que diz o seguinte, eu vou direto no parágrafo único, tá? É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração pública, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento. Comprei, paguei, tá? Assim entendidos aqueles com valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha A. Esse artigo nos remete à modalidade licitatória convite. E só para a gente ficar bem gravado, e vocês já sabem, tá? Na modalidade convite, tá? Para obra de engenharia, R$330 mil até o limite de R$330 mil. 5% desse valor, 17.500. Ou seja, eu posso contratar de forma direta, sem necessidade de fazer um contrato escrito. Faço um contrato verbal, tá? E nas demais modalidades, diferente da obra de engenharia, tá? Serviços, esse valor vai até R$176 mil. 5% desse valor, R$8.800, tá certo? Então, nós já estamos visualizando e eu trouxe para vocês no material que eu mandei uma distinção muito simples, tá? Dos contratos privados com os contratos públicos, né? Então eu pus uma fileira, uma linha, o que são os contratos privados, as características deles, pouquíssimas, e as características de direito público e comparando um com o outro, tá bom? Esse é o início da nossa matéria de hoje. Muito obrigado a todos.